Muito boa noite a todas que estão aqui, os que vão chegar depois, os que vão nos ver também pelo YouTube, a BRAP Campo Grande. Uma vez ao mês, a Maria Emília está começando, está inaugurando o ano de 2023 com os convidados. Uma vez ao mês a gente traz convidados, geralmente na última quinta, né, do mês, e aí a Maria Emília é amiga da Olga, né? Então a Olga contou um pouquinho, né, da história do projeto, do chamado, né, Maria Emília? Que eu acho que a gente dá para, assim, como foi o meu chamado, né? Aí eu gostaria que você se apresentasse, agora então a fala já é com você, tá bom? Qualquer dúvida a gente se fala por aqui. Obrigada, Edna. Primeiramente, boa noite a todas. Se tiver homem, não sei, né? Não vieram ainda. Nós até temos, mas não vieram ainda. Eu me chamo Maria Emília e, antes de mais nada, eu agradeço o poder superior que eu concebo como Deus, pela vida maravilhosa que Ele me oferece, o privilégio de hoje estar aqui com vocês. Também quero agradecer a Olga e Edna, e através delas agradecer a todos da ABRAP pelo convite, pelo carinho e confiança em mim depositada. Eu sou psicóloga, já não estou atuando, já tem algum tempo, e o meu caminhar, a profissão foi voltada ao alcoolismo e dependências outras, dependência química, né? E foi através de Alcoólicos Anônimos que eu me dediquei a essa área. E, ao conhecer o programa de Alcoólicos Anônimos, eu também comecei a desfrutar daquilo que o AA oferecia aos seus membros. E hoje a gente continua trabalhando nesta área. Eu faço um trabalho mais direto voltado ao alcoolismo feminino, já tem 5, 6 anos, no Brasil e um pouquinho fora dele também. Então, foi solicitado para falar um pouco da espiritualidade na recuperação das dependências químicas, né? Vai participar comigo um membro de Alcoólicos Anônimos, uma senhora, na qual eu também quero agradecer desde já a disponibilidade dela de estar aqui com a gente para retratar um pouquinho daquilo que eu vou falar, né? Enfim, é muito importante a gente entender o que é que nós somos, né? Nós somos seres espirituais. Eu estou falando para pessoas, eu tenho certeza, né, que entendem o que eu estou falando. E o nosso comando é espiritual. Tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa, qualquer atitude, qualquer pensamento, qualquer ação é comandado pela nossa espiritualidade. Nós nascemos com a centelha divina, com a capacidade de se comunicar, de se relacionar com Ele. Esse Deus que eu concebo, acredito que é o mesmo para todos. Eu dou a Ele o nome de Deus. Mas em AA, a Irmandade, ela não está ligada a nenhuma seita ou religião, a nenhuma instituição, mas ela orienta a necessidade de que o modelo de vida será vivenciado se for conduzido por algo superior. Lá eles chamam de poder superior, dando a liberdade para qualquer pessoa determinar o nome, né? Definir esse nome desse poder superior. Então, é muito importante que a gente entenda esse lado espiritual nosso.
toda a esfera psíquica, todo o funcionamento orgânico, o corpo físico e o corpo mental, ele será comandado pela esfera do corpo sensitivo. A ciência já determinou, já tem décadas, esse corpo, ele chama corpo sensitivo, que nós, através das nossas religiões ou de culturas, chamamos de espírito, espiritualismo, alma, não importa o nome que se dê, mas esse é o corpo principal e que tem o comando dos demais corpos. Então, eu vou me referir a esse corpo sensitivo. Eu vou falar a minha experiência através da recuperação, das mudanças num comportamento independente de pessoas com dependências químicas. Quando nascemos, nós temos uma ligação, nós chamamos de centelha divina, eu chamo particularmente de cordão umbilical, com algo superior. Isso a gente verifica na história da humanidade, do homem, os questionamentos, através da filosofia, através da sociologia, de todas as culturas, desde a existência do ser humano, ele se questiona, ele busca esse algo. De onde eu vim, como vou, para que lado que eu vou, quando eu vou, são perguntas que estão no ser humano e vão estar, porque ele vem desta ligação com algo superior. E a nós, seres humanos, seus filhos, compete ativar usar essa centelha divina, ou ativar esse cordão umbilical, para que possamos nos relacionar com ele, né? Nesse campo do espírito. Ele nos deu a centelha. Nós chamamos de humildade. E a ela, humildade em ação, né? E a ela tem que ser associado um outro princípio espiritual, para nós, espiritual, para a Irmandade de Alcoólicos Anônimos, chamado honestidade. É a honestidade, e que nós definimos honestidade como sendo o desejo de solicitar e fazer as vontades de Deus, ou de um poder superior que cada um concebe. Então, nós temos isto, compete a nós termos essa vontade, esse desejo, porque nós temos um instrumento dado por ele ao nascer, que vai fazer com que a gente possa se relacionar com ele no nosso caminhar nessa terra, nessa vida. Então, mas precisa, dentro daquilo que alguns dizem sobre o livre-arbítrio, né, ele nos dá o direito de dizer não a ele. Então, quando o indivíduo desejar fazer as vontades de algo superior a ele, ele terá a possibilidade, será ativado esse canal e terá a possibilidade de fazer, de se relacionar com esse algo superior que ele vem conceber. Deus, o poder superior, ele deu a todos os seus filhos, deu a todos nós seres humanos, os instintos naturais, e vou dividi-los em três: os de sobrevivência, né? Alimento, abrigo, segurança, engloba tudo isso, a da perpetuação, da preservação da espécie, a questão da reprodução e da questão da sexualidade, e o social, que é importantíssimo, fundamental, que é do convívio, da relação com o nosso próximo, né? Porque esse crescimento espiritual que eu conheço através desse modelo de vida de AA, e que ele propicia o equilíbrio da esfera psíquica e orgânica através, obviamente, se tiver consequência, terão que ser tratados por psicólogos e médicos em suas especialidades, né? Mas ele
ele leva ao ser humano condição, né, de poder se relacionar e, com isso, ter o uso adequado de sua espiritualidade. Então, a nossa espiritualidade como ser humano, ela ela tem duas vertentes. Uma nós chamamos de defeitos de caráter, que são os princípios dos 7 pecados capitais. Usamos os 7 pecados capitais. A outra vertente é a humildade. Nós entendemos ela sendo generalizando para todos os princípios virtuosos, né? E que na evolução do uso desta humildade, né, ela vai ser desenvolvido o amor. E o melhor nível será o amor dedicação. Dedicação, amor dedicado ao meu próximo. Então, nós vamos, neste uso, galgar isso. Não galgamos perfeição, não galgamos santidade, mas galgamos aperfeiçoamento, melhoramento no nosso aqui e agora. Então, nós temos... Eu vou passar só uma telazinha rápida para mostrar, pelo menos, o que eu estou falando. Deixa eu ver se eu agora consigo compartilhar. Tá? Rapidinho. Vou pegar o outro aqui. Então, nós temos... eu costumo dizer que a nossa espiritualidade é uma régua, né? Eu sou da época em que a régua tinha um zero, no meio tinha o lado negativo da régua, -1, -2 e mais 1, mais 2. Então, eu falo que eu sou uma régua espiritualmente. A minha espiritualidade é como se fosse uma régua. De um lado eu tenho os princípios defeituosos e de outro lado eu tenho os princípios virtuosos. Tá? Então, quando o indivíduo estava na ativa, ele tinha protuberância em suas ações, ou seja, suas ações eram movidas por princípios muito mais assiduidade, os princípios defeituosos. E nós sintetizamos eles nos 7 pecados capitais, né? Orgulho, avareza, luxúria, ira, gula, inveja e preguiça. Em algumas outros locais, nós temos esses 7 pecados capitais com outras terminologias, mas dá na mesma, né? Então, nós nascemos com esses instintos que Deus nos deu, nós nascemos com a centelha divina para nos comunicarmos com Ele, que foi a humildade, né? E são os princípios virtuosos, tá? E ele dá a nós o direito de usarmos o que a gente quer da gente. O crescimento espiritual ele está na condução, né? no caminhar com esse ser superior. Então, é preciso, para caminhar com esse ser superior, é necessário que eu utilize as virtudes, né? Aqui nós sintetizamos tudo na humildade e depois no amor, dedicação. E sintetizamos os defeitos nos princípios defeituosos, defeito de caráter, nos 7 pecados capitais. Então, só como exemplo, na ativa, as pessoas usavam muito mais os seus defeitos de caráter. Então, os princípios, eles movimentam as minhas ações, eles movimentam a minha esfera psíquica, eu movimento o meu corpo. Ninguém premedita eu vou ter raiva agora. Ninguém diz, agora eu vou ficar com inveja de alguém. Você tem ações disso. Quando você vê, você já está agindo com isso. Então, a gente percebe um alto desconhecimento muito grande, né? No caso das pessoas com dependência química, não tem conhecimento de si mesmo espiritualmente. Então, esse modelo ele vai trazer para nós, através dos 36 princípios que Alcoólicos Anônimos, que constituem um modelo de vida, uma maneira de se viver espiritualmente,
né? Ele trazer para nós o conhecimento, o autoconhecimento. Então, eu passo, através daquele modelo, me autoconhecer espiritualmente. O que é que eu sou espiritualmente? O que é que eu sou agora? Qual é o princípio da minha reguinha? Né? Qual é o princípio espiritual que agora eu estou usando? E eu tenho, com o passar do tempo, obviamente, na evolução espiritual, eu tenho a oportunidade de uma consciência, de uma relação mais consciente com ele, né? de um autoconhecimento já evidenciado por mim, é eterno enquanto dura, né? Nesse aqui e agora, nessa vida que vai se apresentando, dentro do orar e vigiar, eu vou olhar para a minha régua, o meu espiritual, e decidir o que eu quero usar. Como eu disse, não somos, a A não oferece perfeição a ninguém, tampouco esse modelo, ele simplesmente faz com que a gente tenha a opção de se reencontrar, de se encontrar si próprio, né? De se autoconhecer, e nesse caminhar somente é possível com a condução dele, né? Por isso se faz necessário que eu queira, que eu deseje. O indivíduo que não desejar não vai fazer as vontades de um poder superior. Em AA, nós entendemos que não importa o nome que você dê, não importa se você acredita ou não, não importa se você nega ele, não importa se você prova que ele não existe. A única coisa que nós pedimos, através desse modelo de vida, é que você se permita ser ajudada através de algo superior. E que esse algo vai ser concebido conforme você assim o determinar. E a experiência mostrou que isso tem funcionado. Nós não impomos um Deus a ninguém, nós impomos uma necessidade à Irmandade, né? Uma necessidade de que seja feita e que o indivíduo tenha a consciência da importância dele precisar de ajuda e querer ser ajudado por algo superior, né? Dali para diante é um caminhar com ele, né? E é tão interessante que nessa minha experiência de quase 40 anos nesse modelo de vida, eu vi coisas maravilhosas. Eu vi coisas que alguns poderiam chamar de milagre, outros poderiam dizer que não tem definição em lugar nenhum. Eu vi coisas físicas e mentais que a medicina e a própria psicologia não tem resposta. Eu vi aquilo que eu chamo de Deus em ação através dos membros de Alcoólicos Anônimos, né? Então, é mais ou menos isso. Eu vou tirar a tela, tá? Para eu poder ver vocês. Obrigada, Edna. Então, quando estamos aqui já em vida terrena, nós temos o livre-arbítrio, o direito até de errar, né? E a gente vai usar qualquer coisa, vamos usar uma dessas coisas que a gente tem como espiritualidade. E se eu usar mais defeito, as minhas ações serão movidas pela espiritualidade negativa, e, obviamente, isso traz consequências, né? Um dos defeitos, né, do alicerce do alcoólico, dos dependentes químicos, é a onipotência, né? Então, ele não precisa de Deus, ele é o próprio Deus. Ele determina, e os instintos naturais serão deturpados pela execução excessiva das suas vontades, né? Vontades essas que serão estimuladas pelos princípios defeituosos, tá? Então, nós teremos ações, nós seremos revelados espiritualmente pelas nossas ações. Nós somos revelados. Não importa o que eu diga, aonde eu estou, quem eu sou, as minhas ações revelarão a minha espiritualidade. As minhas ações revelarão os princípios espirituais que eu estou usando.
Não quer dizer que eu, em algum momento, não posso. Em Alcoólicos Anônimos, nós entendemos esse modelo e, em algum momento, eu até não vou fazer as vontades dele, mas que nós tenhamos a consciência e a dignidade que, assim que detectarmos, admitimos e reparamos e continuamos, voltamos e continuamos a caminhar com ele, né? Então, todas as nossas ações serão movidas pela nossa espiritualidade, seja elas positivas ou não, e todas elas terão características espirituais, daqueles princípios que estarão sendo usados e também consequências, tá? Eu vou citar algumas características do comportamento de pessoas, eu vou me reportar tão somente aos dependentes químicos, né? Mas eu estou falando isso é para o ser humano. Não interessa. Se nós formos perceber, não interessa qual é a doença. Alcoólicos Anônimos, quando o indivíduo chega na cegueira total da sua espiritualidade, ou com muita disfunção para poder compreender essa sua espiritualidade, com muita dificuldade, porque os defeitos que nós chamamos, através dos 7 pecados capitais, com o alicerce do nosso orgulho, da onipotência, eles cegam a pessoa. Eles não deixam as pessoas verem, nem Deus. Não conseguem ver. Tudo se justifica. Tudo tem racionalizações para provar o seu entendimento, o entendimento próprio, né? Então, obviamente que eu estou falando voltado para as dependências químicas, mas eu entendo que é para o ser humano. A própria Irmandade, dentro desse mundo do espírito, que é o modelo de vida de Arce, se faz dentro do mundo do espírito. Sócrates chamava esse mundo do espírito de a casa do Pai, né? Você vê que não é só nós que estamos buscando uma coisa, né, incansável. O homem, desde a sua existência. E os que virão também, né? É uma necessidade, é uma coisa que está dentro dele. Ele não sabe, o homem não sabe explicar. E o distanciamento de algo superior leva a ele o uso, né, abusivo, o uso dos defeitos leva ele a se distanciar desse algo superior, embora eu acredite que ele estará sempre por perto. Mas ele está cego. Então, o indivíduo, quando chega em AA, ele lentamente, dentro da sua necessidade de rendição, né, o desejo, com a sua honestidade ainda muito capenga, que é o desejo de solicitar e fazer as vontades de algo superior, que para alguns eu posso traduzir como aceitar ajuda, né? Quando eu realmente quero ser ajudada, né? Senão eu não comunico, senão eu não vou conseguir me relacionar com o poder superior. E aos poucos, mesmo sem uma crença, mesmo sem a fé, porque ela vem depois dessa relação com a própria relação, né? Mesmo com a negação desse algo superior, a capacidade do indivíduo, ele, diante de uma cegueira espiritual, de um autoconhecimento totalmente aniquilado, né? Desconhecido mesmo, ele vai aos pouquinhos percebendo, e é uma percepção do sexto sentido, não são os 5 sentidos que nos dão essa capacidade, né? Ele vai percebendo e vai, nessa evolução, aceitando aquilo que ele é. Inicialmente, o que ele é? Um alcoólico, um doente precisando de ajuda. É a única coisa que ele consegue entender. Depois ele consegue entender que ele é muito mais do que um alcoólico, que ele é um ser humano. Como ser humano, ele tem outras necessidades.
Então, o Alcoólicos Anônimos não é especificamente para parar de beber. É assim, para se vivenciar um modelo de vida, tem que estar abstêmico do álcool, esse modelo de vida do A, ou demais substâncias químicas, né? Mas, com o passar do tempo, nesta relação, inicialmente ainda muito inconsciente, ele percebe e vai entrando em si, sendo conduzido por ele, através do espelho dos seus companheiros, das suas companheiras que lá estão, não são... A ajuda mútua se faz através do compartilhar das suas experiências, das suas dificuldades, das suas vivências, né? Do plantar e regar a esperança, né? Então, quando eu peço ajuda, eu estou mostrando que eu tenho esperança, por mais difícil que esteja a minha capacidade de entender a minha espiritualidade, por mais difícil que esteja as situações daquela que eu estou vivendo no aqui e agora, né? A esperança, ela se faz necessária ao ser humano. É ela que abre a porta para que eu possa ser ajudada, né? É ela que faz com que eu lentamente busque, me encontre, não só comigo, mas com ele, né? Então, eu vou citar algumas características dos dependentes, com especial atenção ao alcoólico, mas eu acredito que seja para todos os seres humanos. Enfim, temos algumas características. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. De forma de comportamento. Então, nós temos que entender que a causa sempre será os princípios defeituosos ou virtuosos. A causa, o estímulo, o que vai mover as minhas ações, né? Sempre vai ser um dos princípios que eu sou espiritualmente. Eu sou espiritualmente. Então, eu, independentemente de qualquer situação, amanhã eu vou ter os mesmos princípios que eu tenho hoje. Daqui 10 anos, ou quando eu tinha 25, ou quando eu nasci, eu tive sempre os mesmos princípios. O que diferencia é qual é o princípio que eu estou usando agora. A qualidade da minha vida vai estar ligada diretamente ao princípio espiritual que eu estarei vivendo, que eu estarei usando para movimentar as minhas ações, tá certo? Ou defeitos ou virtudes. Tá? Então, algumas características de quem usa defeito nas suas ações, ou de quando a gente está usando defeitos, né? Em alguma ação. Busca de prestígio e poder. É lógico que a gente tem que entender que poder é esse, né? O que prestígio é esse, a egolatria, né? É vinda do egoísmo, né? Narcisismo, o poder do comando, o poder do mando, das manipulações, né? Da condução do outro. Eu tenho que me lembrar que eu não sou Deus, quem comanda é Ele, né? O poder é dele, né? Mas como onipotente, usando defeitos, obviamente, eu estarei tendo ações de busca de prestígio, de aplauso, egocentrismo, egolatria, egoísmo. O princípio seria egoísmo, né? Seria orgulho em ação. Bom, desejo sexual acima de tudo, a sexualidade, que ela é um dos nossos instintos, mas ela tem que ser tratada com adequação, né? Então, o desejo sexual deturpado, ele vem como característica de um uso de algum princípio defeituoso. Tá? Talvez a luxúria, né? O egoísmo, alguma coisa assim. Tá? Mas, enfim, teimosia. Vou mais rápido, senão não vou ultrapassar o tempo. Dependência emocional. Dependência emocional em busca de proteção e orientação, né? Essa dependência emocional ela está sempre ligada à excessiva atenção, né? De proteção, de amor e amor das pessoas, né? Então, estou sempre... E se você analisar o comportamento
dependente químico, no alcoolismo, até o ato de beber é para chamar a atenção. Até o ato de beber era para ter atenção, era para ter carinho. Chega um momento que é a única forma que ele encontra, já mais avançada da sua dependência, que ele encontra para chamar a atenção. Totalmente desviante, mas é. Tá? Então, a segurança financeira, né? Já com uma segurança financeira inescrupulosa, que a gente chama de o avarento, né? Aquele, ou ele é 880, ou ele é um avarento, aquele miserável, né? Ou ele também é aquele mão aberta. Né? Caridade, a bondade, também pode ser utilizada pelo dinheiro, pode ser executada em ações também pelo dinheiro, mas isso de forma adequada. Porque o que mais temos para oferecer ao próximo, a Deus, através do próximo, é o que mais a gente tem de bonito, é o amor. Então, é óbvio que numa ação movida pelo meu amor, eu posso utilizar o dinheiro, mas não é o dinheiro que está ali sendo ofertado. O que está sendo ofertado é a espiritualidade virtuosa para Deus através do nosso próximo. Então, é uma das coisas. Mania de grandeza, autojustificativa. Eu fiz isso por causa daquilo, por causa de não sei o que lá. Né? Estou sempre me racionalizando, né, de forma para me autojustificar. Indignação razoável, justificada. A culpa já como consequência, já no caminhar. Responsabilizando os outros por suas ações, né? Eu fiz isso, Olguinha, sabe? Porque você fez aquilo. Então, a Irmandade, nesse modelo de vida, nessa maneira de viver que ela dispõe para o alcoólico e para as pessoas não alcoólicas também, que assim o desejarem vivenciar, simplesmente ela dá a você, ela dá, através do autoconhecimento, a percepção de que ninguém é responsável pelas minhas ações. Ninguém. Não tem ser humano responsável pelos meus atos. Ninguém vai ser culpado pelas minhas ações. E eu costumo dizer, ninguém faz mal para mim, espiritualmente. A única pessoa responsável pelas minhas ações sou eu, e a única pessoa que faz mal para mim sou eu, espiritualmente. Sem a condução divina, eu tenho uma propensão, uma capacidade de gerenciar a vida inútil. Se eu com ele estiver, eu terei condições de viver a vida com qualidade. Mas para estar com ele, eu tenho que usar virtudes, né? Então, ressentimentos tipo lógico, né? Os mais absurdos que a gente possa encontrar. Por exemplo, você já viu as desculpas do dependente químico, do alcoólico, por exemplo? Eu vou beber uma porque está quente, porque está frio, porque o filho nasceu, porque o pai morreu, porque está sol, porque tudo é justificativa. E ao ponto de acreditar, desenvolver a mitomania, de acreditar nas coisas. Ele cria e acha que aquilo realmente... Isso já é um avanço da esfera psíquica, na disfunção da esfera psíquica, que esse uso abusivo, né, dos defeitos de caráter vai gerando mitomania, delírios, alucinações, né? Vai gerar também outras da esfera psíquica, como doenças físicas, tipo toque, bipolaridade, depressão, ansiedade, que vão se tornar, obviamente, que deverão, dependendo da situação, merecer atendimento profissional. Mas a consequência, nós entendemos, isso eu não é o A, eu entendo como sendo do uso abusivo dos nossos instintos, do nosso lado espiritual defeituoso. Lembrando que em A nós achamos só 7. Todos eles conseguem fazer dar esse conteúdo desastroso na nossa vida. Então, mais algum medo, a insegurança generalizada, a vitimização, nossa, ninguém gosta de mim, nossa, ninguém me entende, e por aí vai.
né? E a procrastinação, né? Deixar para amanhã o que eu tenho que viver agora, né? E a própria procrastinação como característica, né? Ela vem da preguiça, um dos defeitos nossos, né? E deixa para o último momento, né? Tá certo? E algumas consequências dessas ações que eu mostrei como características, né? Mas agora como consequência, algumas, porque são inúmeras. O desespero, o desamparo, infelicidade, desilusão, rancor de si próprio e dos outros, desorientação, revolta, culpa, né? Que ela já vem como autocastigo, então ela vem agora para se punir. Uma das características do dependente químico, o alcoólico, ele usa para se punir. É também uma forma de se punir, é usar novamente a substância, tá? O álcool, no caso, né? E a culpa de coisa, isso é tão grave, né, que não só leva ele a ter uma dificuldade em parar de beber, mas a autorrepugnância. Então, ele também pode desenvolver aí atitudes autoagressivas, né? Tanto em forma de delírios, de alucinações. Eu cheguei a ter pacientes, por exemplo, que cortavam o dedo, suas alucinações, né? Cortavam os dedos, e em alguns momentos, em algumas situações, ele não estava nem alcoolizado, né? Para se autopunir, que ele tinha que fazer aquilo para ele poder se sair daquela situação que ele estava se condenando, né? E inutilidade, ansiedade, depressão, aqui as disfunções psíquicas são imensas, são imensas. Eu quero deixar bem claro como psicóloga que eu entendo, estou falando com os meus iguais, né, meus psicólogos também, que é da associação, mas eu sei que vai chegar um momento que essas disfunções psíquicas deverão ser tratadas, necessitará ser tratada também em algum momento por profissionais, né, da área. O desequilíbrio emocional, enfim, perda de perspectiva da vida, falta de paz, persecutória, né, mania de perseguição, já é uma situação mais grave da dependência, né, onde a pessoa coloca o risco de si e de outros, né, nessa persecutória, morbidez. Então, são casos mais avançados de dependência. E as consequências físicas, as disfunções físicas, vão gerar outras doenças. Tanto que o dependente alcoólico, quando ele para de beber, geralmente ele tem outras consequências físicas, cirrose, problema desenvolvido, cânceres, em decorrência do uso, problemas de gastrite, de úlcera, geralmente tem alguma consequência já desse uso abusivo dos instintos, dos defeitos, né? Sem a participação na sua vida de um Deus amoroso, e por aí vai. Então, assim, eu entendo e confesso a todos vocês que, depois que me encontrei com Alcoólicos Anônimos, eu, como profissional, também passei a usar na minha clínica, quando atuava, esse modelo de vida e trabalhar com os meus pacientes aquilo que, como psicólogo, eu deveria fazer, também o lado espiritual. Acredito que tive um bom sucesso junto com esse poder superior com eles. Na minha experiência de mais de 30 anos de clínica, eu vi coisas que eram difíceis de dizer que aquilo podia existir. Eu vi situações, como também vi em Alcoólicos Anônimos, que eu diria para vocês que não estão em livros. Mas eu também vi caminhos, eu vi soluções que também não estavam em livros. Eu aderi a esse modelo, sou espírita, da religião espírita, mas vivo o modelo de ar, porque vejo o espiritismo que eu concebo, da onde eu vim, como religião, também está nele. Esse modelo de vida de Alcoólicos Anônimos
embora não esteja ligada a nenhuma seita, religião, nenhum movimento político, nenhuma organização, instituição, ele foi concebido por princípios da medicina, por princípios da psicologia, por princípios religiosos, extraído de todas as denominações religiosas, princípios espirituais essenciais e difundido por todas as denominações religiosas. O amor, a fé. E que aí vai os nomes que queiram dar, né? Então, a espiritualidade, uma vez conduzida adequadamente, ela consegue, sem dúvida nenhuma, não fazer só com que o indivíduo consiga parar, evitando ficar abstêmico, não usar a substância, álcool ou qualquer outra droga. Mas, muito mais que isso, ele vai fazer com que, através desse autoconhecimento conduzido por algo superior, que ele vai se encontrar com ele, tá? Ele vai tendo equilíbrio espiritual, usando as suas virtudes com mais assiduidade e, consequentemente, as suas ações mudam, consequentemente, o seu meio muda, né? Então, o autoconhecimento espiritual é fundamental, é um autoconhecimento do aqui e agora, é um autoconhecimento do que eu sou agora, porque eu posso usar de mim, né, o meu melhor. E nesse caminhar, para encerrar, nesse caminhar, o ser humano se torna uma peça fundamental para a minha vida. Nós vamos aprender, nesse modelo de vida, a importância do outro. O outro, o meu igual, independentemente de quem ele quer que seja. Preto, pobre, mulher, rico, analfabeto, doutor, gay, não interessa para nós. Ali está um igual a mim diante de algo superior. E nós vamos aprender a importância de você, ser humano, na nossa vida. Nós vamos aprender que você é igual a mim e que eu preciso de você. Porque eu vou me manter em relação com o meu poder superior e vou receber dele por você. E eu darei a ele, através de você, meu amor. Porque receberei dele, através de você, o meu amor, o amor dele, seiva que nos dá a vida, nesse aqui e agora. Então, é uma das peças fundamentais nesse modelo de vida, o outro. Não sou só eu aqui. O outro tem que ser importante para mim. E quando nós chegamos nesse nível de entendimento, há uma transformação muito importante nas nossas ações. Aí sim nós vamos aprender a usar o amor. Eu agradeço a todos. E eu peço licença para chamar o membro a Maria, que é uma companheira, é um membro de Alcoólicos Anônimos, que está aqui para falar um pouquinho de si nesse modelo de vida. Pode ser? Edna, posso passar a palavra para a Maria? Sim, Marília, pode passar. Ela só tem que abrir o som dela, né, que está fechado. Tá. Espero que ela não esteja. Tá. Okay. Então, a Maria vai falar, tentando mostrar aquilo que eu quis traduzir aqui dentro de uma forma mais simples, não muito teórica, e mais na linguagem de Alcoólicos Anônimos, né? Para que mostre para nós o que, através da vida dela, o que há, esse modelo de vida, esse poder superior que ela consegue, graças à vontade dela, de querer segui-lo, está fazendo na vida dela. Querida, por gentileza.
Obrigada. Boa noite, né? Vocês estão me ouvindo bem? Sim, sim. Que bom, que bom. Então, boa noite a todos. E como a Maria Emília falou, meu nome é Maria também. Eu sou membro de Alcoólicos Anônimos Feminino há 2 anos e 10 meses. E o dia de hoje, né? Hoje é o dia mais importante. E eu quero primeiramente agradecer o convite da minha amiga Maria Emília para estar aqui com vocês compartilhando um pouquinho da minha vida, da experiência, né? Do que vem acontecendo nesse novo modelo de vida, esse novo olhar para a vida que eu tinha perdido, né? Perdi o olhar para a vida. E agradecer também a ABRAP, né? A ABRAP, vocês que estão abrindo esse espaço para nós de Alcoólicos Anônimos, para mim, que sou de Alcoólicos Anônimos, poder falar um pouquinho da minha recuperação. Eu estou aqui ouvindo Maria Emília e vai repassando assim o filme, né? Do que eu vivenciei sem saber, cega, né? Eu procurei Alcoólicos Anônimos porque eu vinha passando por dificuldades com a bebida, mas essas dificuldades físicas, comportamentais, era o exterior que eu via, né? Eu via o exterior. Então, eu não conseguia ficar sem beber, eu tentava ficar um dia sem beber, já não conseguia mais, alguma bebida tinha que ter durante o dia. Além disso, tinha esse fator comportamental, né? Eu tinha dificuldades com o trabalho, tinha dificuldades com a criação dos filhos, tinha dificuldades em ser eu mulher. E essas dificuldades foram se aumentando, mas dentro de mim, uma coisa que eu queria assim compartilhar com vocês é que dentro de mim eu pensava, cara, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, só que eu não sabia o que era. E eu também fazia promessa, não vou beber, não vou mais beber, mas eu não conseguia ficar sem beber. Então eu procurei Alcoólicos Anônimos para pedir ajuda, porque fisicamente eu estava realmente muito debilitada já. E também mentalmente. Eu também tinha pensamentos suicidas, eu tinha pensamentos assim de destruição, sabe? Uma baixa autoestima, tudo isso, tudo bagunçado, tudo fora do lugar. E eu também, eu olhava assim para o céu e falava, meu Deus, o que é que está acontecendo comigo? Acho que era uma dor na alma, um vazio, nada preenchia. E eu pensava que se eu bebesse, se eu tivesse amigos, se eu saísse, se eu buscasse tantas coisas que eu ouvi a Maria Emília falar agora, e eu vou lembrando de mim, né? Relacionamentos abusivos, tanto da minha parte como da parte do outro, se esse poder sobre o outro, tudo isso eu buscava para tentar preencher uma dor que não preenchia. Essa dor não preenchia. Então, foi essa mulher que procurou ajuda em Alcoólicos Anônimos. Além do bebê compulsivo, tinha esse fator. Quando eu pedi ajuda, disseram assim, evita o primeiro gole por 24 horas. Olha, o primeiro desafio, né? Primeiro desafio, como é que fica sem beber por 24 horas? Era a parte física, falando ali, gritando. Mas eu consegui ficar sem beber por 24 horas, com a ajuda demais do grupo. E depois ficou por mais 24 horas, e com o tempo eu precisava de mais alguma coisa, eu precisava de um modelo de vida, uma programação, porque eu até compartilho nos grupos que eu me sentia uma mulher sem identidade, assim, sabe, um vazio, uma alma que vagava. E eu sou muito grata, porque foi em Alcoólicos Anônimos que eu observei que eu sou um ser físico, mental e espiritual. Eu não observava, não tinha essa visão desse físico, mental e espiritual. E que o que estava acontecendo comigo era fisicamente, mentalmente, mas acima de tudo, hoje, para mim, é espiritualmente. É esse equilíbrio espiritual. Essa falta de amor comigo
com o próximo, o relacionamento com Deus que eu tinha perdido, estava aí a resposta da minha identidade que eu tinha perdido. Quando eu falava no grupo, eu perdi a identidade, era isso. E eu não sabia, né? Quando eu falei, perdi a identidade, era isso. Era espiritualmente eu estava agindo de uma forma totalmente desordenada. Eu só fazia as minhas vontades. Eu só fazia as minhas vontades. Eu não conseguia ter um mínimo de equilíbrio sobre essas vontades. E sozinha também eu não consigo, porque eu preciso de um poder superior. Eu preciso de um Deus amantíssimo que me ajude a ter esse relacionamento. Então, foi muito importante ver esse modelo de vida. Foi muito importante entender que a consequência dos meus comportamentos, até ouvi agora a Maria Emília falar, e aí eu me identifico demais. As respostas que eu buscava, elas estavam espiritualmente, numa espiritualidade que eu havia me desconectado pelo uso abusivo das minhas vontades. Eu não passava vontade, eu falava assim, eu não consigo ficar sem beber, então a uma mínima vontade de beber eu não conseguia. O uso abusivo das minhas vontades me desconectou, me deixou desligada com o poder superior, e aí era eu com eu mesma, perdida, vagando. A minha recuperação em AA, hoje, para mim, ela se dá espiritualmente, porque o meu espírito estando equilibrado, a minha mente estando equilibrada, os sintomas físicos, eles não aparecem como era antes, não tem aquele desgoverno. Eu não preciso recorrer ao álcool nem a mais nenhuma outra substância. Não preciso de outra substância. Porque eu venho preenchendo aquela dor e aquele buraco, aquele vazio, com esse amor que um poder superior plantou, tinha dentro de mim, não sei, eu não via mais. Mas que veio surgindo, ressurgindo, essa conexão com Deus. E assim, o incrível que pareça, eu estou falando incrível, mas talvez para vocês não seja incrível, para mim é incrível. Porque além de não beber, além de ir recuperando o comportamento físico, então, assim, o espírito estando bem, equilibrado, aí agora eu começo a ver o resultado fisicamente. Então, aparece uma disciplina dentro da minha casa, por mínima que seja, eu ainda estou tentando, né? Mas aparece uma disciplina, aparece um contato com os filhos, que eu, como mãe, eu tinha perdido muito disso, a identidade da mãe. Aparece uma funcionária melhor dentro do seu trabalho. E, acima de tudo, aparece uma pessoa que não precisa mais recorrer a nenhuma substância, seja o álcool ou outra substância, para poder eu ter uma anestesia do que estava acontecendo. Então, esse é o modelo de vida que eu venho vivendo hoje, sabe? É uma programação de 12 passos e de princípios, aliás, mas que é espiritual. Para mim, é espiritual, é um tratamento espiritual. Eu venho retomando a identidade. Essa imagem que eu estou aqui com vocês, e tem uma frase aqui, você não está mais sozinha. Eu não estou mais sozinha. Depois que eu encontrei uma conexão com o poder superior, eu não estou mais sozinha, né? Primeiramente porque eu consigo conviver, eu consigo falar, eu consigo ter um contato com Deus consciente. E também porque o outro ser humano não me deixa mais sozinho, eu não estou mais sozinha, né? Era uma coisa também que eu me sentia muito sozinha. E essa frase aqui, e essa foto, é da Coxa de Retalhos, que é um serviço dentro de Alcoólicos Anônimos, feito por mulheres e para mulheres, que também eu acho muito importante compartilhar com vocês, porque, para mim, né, eu escutava dizer assim, o homem que bebe e tal, mas a mulher ainda é pior. Tem um estigma em cima da mulher. Tem um estigma. Se esperava que eu fosse a mãe maravilha, que eu fosse a mulher maravilha, se esperava tanto. Eu também esperava tanto de mim. E aí perdi tudo isso.
Então, essa recuperação da mulher alcoólica, esse serviço da mulher alcoólica, que com carinho, com amor, eu fui apresentada à Coxa de Retalhos, eu sirvo a Coxa de Retalhos, eu estou envolvida na Coxa de Retalhos hoje. Eu cheguei, e assim como eu cheguei, outras mulheres vêm chegando, e a Coxa vai fazendo esse trabalho, desse trabalhar, dessa informação para a mulher alcoólica. Então, eu quis entrar aqui hoje com vocês, com essa imagem, porque alcoolismo, assim, falar de alcoolismo para mim é falar do que eu estou vivendo hoje, que eu não sou, o alcoolismo, a mulher, a Maria que está aqui, ela tem consciência dessa doença espiritual, mental e física, mas está em recuperação. Então, tem uma mulher aqui, uma mulher alcoólica, mas eu sou uma mulher, mãe, funcionária e outras coisas mais da sociedade, mas eu estou retomando. Então, eu queria compartilhar, eu estou compartilhando isso com vocês, para que outras mulheres, ou não sei, mas, enfim, tem saída, tem solução. Um dia de cada vez, só por hoje, tem como ir se reconectando com essa espiritualidade, que é um poder superior, que eu sou muito grata por estar viva hoje, estar sóbria. Então, muito obrigada pelo convite de vocês, por eu poder falar. Obrigada, Maria Emília, por ser essa companheira, parceira, né? Me ajuda tanto. Fez todo sentido ouvir a Maria Emília desde o primeiro dia que eu ouvi. Aí eu consegui entender por que eu estava perdida, por que eu estava sem identidade. Obrigada a todos. Obrigado, Maria. Maria, Obrigado, em nome da BRAP, eu estou bem emocionada, porque a Maria Emília, no final da fala da Maria Emília, ela disse uma coisa que me tocou muito. Quando a gente fala de alma para alma, né? A gente deixa a personalidade, né? Alma, muito mais. Quando a gente conversa assim, eu estou bem emocionada. Eu não estou aparecendo na coisa, porque o Zoom aqui está com problema. Deixa eu pôr um pouquinho, depois eu tenho que tirar, voltar de novo. Eu agradeço, sim, muito de coração, tá? O seu depoimento, viu, Maria? Muito, muito grata, tá? Por você estar contribuindo, né? Com conhecimento da sua dor, né? Mas com conhecimento para nós outros. Pode ajudar outras pessoas. Muito obrigada. Fazer 5 anos? Até o dia da Hello Kitty? Não, até hoje. Até hoje? Só hoje? Maria Emília, agora a gente pode abrir, então, para compartilhar aqui, para as pessoas trocarem. Então, podemos todos abrir, né, o som. Eu não estou podendo abrir a imagem, porque está com defeito aqui, mas eu vou e volto. Mas o som dá para falar, viu? Murilo, Ana Paula, Maria, a Luciana eu fechei, porque acho que tem a criança dela, acho que está aí, né? A Maria... Minha filha está aqui comigo. Tá, a Cristina está aqui também, a Cristina. Agora é hora da gente compartilhar, né? Então, já que eu estou com a palavra, né? Duas coisas. A gente, quando termina, Maria Emília, isso foi uma iniciativa até do Murilo, né? A gente sempre pergunta assim, o que ficou para você, né? Dessa fala. Então, para mim, me tocou muito a questão de você falar duas coisas, tá? Além de todas as outras que eu não tinha conhecimento, né? Duas coisas. Quando você falou que o ser humano é o ser humano, entendeu? É a alma, não é a personalidade, não é a Edna, a Maria, não é. É muito mais. Então, quando a gente vai se comunicar, né? Vai se conectar com o ser humano, né? Tudo isso que são pouquinhas coisas, né? A gente é muito mais do que só essa personalidade, desse nome, dessa história. Isso me chamou muita atenção, me tocou bem fundo o meu coração, sabe?
E a outra coisa que me tocou muito, Maria Emília, foi quando você, e depois eu vou falar por quê também, quando você disse da conexão com a nossa fonte, a conexão com Deus, não importa o nome. Essa conexão, uma coisa assim, de dia a dia. E aí eu lembro muito das palestras do Yogananda, onde a caminhada dele também foi nesse sentido desde criança, sabe? Eu até sugiro, para quem não conhece nem nada do Yogananda, eu tive contato há muito pouco tempo com esse ser, né? Que já desencarnou e tudo, mas assim, muito conhecimento, sabe? E ele fala muito disso, igual você falou, a questão da conexão direta com Deus. Não é uma coisa longe, não é uma coisa abstrata, né? É uma coisa real, sabe? Então, além da sua fala, né, eu sugiro aqui para quem quiser sobre esse assunto, né? Eu até tenho uma palestra que ele fala bem mais diretamente sobre o divino, se quem quiser depois me pede que eu passo, tá? Eu fiz um curso, né? E lá a professora citou esse mestre, né? E eu, assim, eu sabia do nome, mas nunca tive curiosidade de buscar. E aí, depois disso, eu me interessei. E aí, quando eu tive contato, né, com os ensinamentos, né? Eu, assim, gostei muito. E ele fala muito do que você falou, da questão desse contato real e direto com Deus, sabe? Deus, fonte divina, fonte primeira, fonte... Isso que você falou me chamou muita atenção. Então, acho que já falei demais, agora eu paro e vamos deixar as outras pessoas falarem. Vou falar então, Edna. Fala, Ana Paula. Olha, eu estou assim, super tocada com o tema, porque eu vivenciei, né, o alcoólico na família, e vivenciei também esse acolhimento no AA. Então, aqui, eu endosso, assim, tudo que a Maria Emília falou, assim, e ela falou de forma ainda mais que me surpreendeu, porque esse olhar de ver o alcoólico como uma pessoa que se desconhece espiritualmente, né? Não é somente uma doença, não é como a gente trata. E assim, sabe, eu estou muito, muito feliz de ter participado, porque desde os meus 17 anos eu conheço todo acolhimento que tem para a família, a Lanon, a Latim, que a gente participa, porque é uma preocupação com toda a família, é um grupo assim. E o que mais me marcou assim, na fala da Maria Emília é que, embora eu já conheça, né, pratico desde os 17 anos a oração da serenidade, que é espiritismo, né? É a ligação mais pura com Deus, com o poder superior. Essa sutileza, sabe, que o AA apresenta o encontro, a necessidade do nosso encontro com Deus, sabe, sem impor nomes, né? Então, é muito lindo esse trabalho. Eu estou muito contente de ter participado. E eu gostei muito quando você fala que é isso, sabe? O ser, né? Nós que estamos ali nos nossos percalços espirituais e vamos buscar das coisas que tem no mundo para ou buscar prazer, ou buscar ajuda, ou se autopunir, não tem a ver com o caráter, né? Porque a gente sofre muito isso. A pessoa que está vivenciando o alcoólico sofre o familiar também, né? Você ser filha, filho, esposa de todo mundo, existe assim um olhar muito ainda descuidado, preferia chamar, né? Da sociedade. Então, assim, Maria Emília, eu estou muito feliz de ter participado, de ter te ouvido e ver como é que essa fala, que esse trabalho que você está realizando é lindo. E também, só para acrescentar a fala da Maria, né, que eu parabenizo ela muito, porque é uma luta, todos nós temos que lutar conosco mesmo, né, para se superar. E o alcoólico, eu sei o que é. Essa luta é 24 horas, só por hoje. Então, assim, que
essa esperança, essa energia maravilhosa que o grupo tem, que traz, que possa se expandir aí para muitas pessoas, porque infelizmente a gente está vendo assim as nossas jovens, né, meninas, muitas assim, envolvidas com a bebida. Mas fica aqui o meu muito obrigada mesmo pela, sabe, por essa delicadeza que você vê o alcoólico, e como você apresentou a arte. Que Deus te abençoe. Obrigada, Maria Emília. Filo, Maria, Olga. Estou na área. Bom, agradecer as duas, né, Maria Emília e a Maria, né? As duas Marias. Essa possibilidade da gente usar essa centelha divina, né, que você nos traz da humildade. E humanizar, né? Eu falo assim, você traz a humanização. Somos todos seres humanos, não importa o lugar, não importa o comportamento. O que importa aqui, para mim, é que você é ser humano, é isso que você me deixou, né? Então, saber o que é o carinho, é tocar com respeito o mundo do outro, né? Então, é essa tua fala desse lugar aonde a gente pode imaginar todos os seres que tocaram a Terra com muito amor, com muito carinho, com muito respeito, né? E como é difícil a gente conquistar esse espaço que a Maria está vivendo da humildade, de reconhecer o seu limite, né? Logo no início, a Edna falou de Jung, né? Conheça todas as técnicas, conheça todas as teorias, mas ao tocar uma alma humana, seja outra alma humana, né? Então, você pode trazer a sua vivência disso na prática e compartilhar com a gente, e principalmente um gancho que fica, porque eu sou um psicólogo formado agora, depois de velho. E aí a gente esteve junto numa comunidade terapêutica, né? E realmente ela trouxe assim, como a luta do feminino parece que ela é muito mais pesada no julgamento social, cultural da humanidade, do que no masculino. Então, Maria, parabéns. Por quê? Porque você é a prova viva que vale a pena lutar e você já está começando a compartilhar sua história de vida conosco, com profissionais da área e motivando a todos nós a continuar a estrada. Não é porque o outro disse, mas você vivenciou, você tocou o mundo do outro com esse respeito, com esse carinho, né? Você se permitiu? Então, gratidão, Maria Emília, gratidão, Maria, e a nossa Abrac por proporcionar isto, né? Que é realmente a humildade de reconhecer os nossos limites é que faz com que a gente possa dar o primeiro passo rumo a uma espiritualidade cujas escamas caem do nosso orgulho, do nosso egoísmo, né? E essas escamas vão se desfazendo e a gente vai, com humildade, construindo um outro cenário, né? Um cenário mais humano, como você trouxe. É isso que fica a sua humanidade, exemplificada na prática. Obrigado, Maria. Posso falar só uma coisinha? Você sabe, Murilo, eu me surpreendi com a... Para quem queria entender um pouco de dependência química, eu não falo em nome da A, não estou falando em nome da A, estou falando porque eu pratico, eu tento praticar esse modelo, né? Mas não estou em nome de Alcoólicos Anônimos. Mas eu vou falar uma coisa, é surpreendente a capacidade que ele dá a nós de sermos aquilo que ele nos fez aqui. Então, a simplicidade, as coisas livres em A, porque lá se você
colocado para você a liberdade de você fazer o que você quer, mas com consciência espiritual. Então, você aprende nessa consciência o que é ser igual. A recuperação de Alcoólicos Anônimos está alicerçada no crescimento da linguagem do amor, da igualdade e do servir a Deus através do próximo. Então, o crescimento espiritual tem essas 3 balizas estruturantes dentro desse modelo de vida de ar. Então, quanto mais eu vivo o modelo, mais a gente escuta, mais sou obediente a ele, né, nas suas vontades, mais há esse crescimento. E nós vamos, é um modelo, nessa simplicidade, a vida se apresenta. Eu não faço a vida, eu vivo a vida, bem ou mal, usando defeitos ou virtudes, porque eu só tenho essas 2 coisas para usar, ou defeitos ou virtudes, né? E quando você aprende a usar, nessa relação com ele, as suas virtudes, e esse crescimento, ele vai continuando, né? Por isso que se fala que a recuperação é contínua, porque em qualquer momento a recuperação em A não é efetivamente parar a recuperação, não é efetivamente parar de beber. Quando se para a recuperação em A, é quando se abandona algo superior, para se atuar através dos princípios defeituosos, e que você tem o seu próprio Deus, ou você é o seu próprio Deus através da onipotência, né? Então, mas você perceber tudo isso espiritualmente em você, porque não é você, Murilo, que tem que me ver. Não adianta você me ver, não adianta você falar para mim, se eu não me vejo espiritualmente. Então, e a simplicidade do ar é essa, não se tem doutores, não se tem... Então, você vê analfabetos, você vê cegos, você vê surdos, você vê as pessoas mais simples, os mais intelectuais, tudo igual. Tudo igual no sentido, sabe, buscando a mesma coisa. Então, eu não sou o que você está me vendo. Eu sou o ser espiritual que está movendo esse ser que você está vendo. E eu tenho que olhar para o outro, e esse modelo me faz ver isso. Olhar para o outro, lá se desenvolve a mente aberta. Outros 3 princípios fundamentais em Alcoólicos Anônimos são a prece, a meditação e o inventário. A oração é quando eu falo com o poder superior. O inventário é quando com ele eu me vejo e vejo a ele. Mas eu consigo, né, me perceber. Eu preciso saber quem eu sou. Me encontro nesse aqui e agora. E a meditação é quando eu escuto o poder superior. É quando eu escuto ele. E eu não vou escutar com esses ouvidos, com esses olhos. Então, se desenvolve o campo sensitivo, se desenvolve o campo, quem chama-se o campo do mundo, do espírito. Eis o caminho da fé que funciona. Né? Fé tem que funcionar, falar é fácil. Fé é ação. Posso falar daquela que tive, mas agora estou em fé? Quem pode dizer isso sou eu, porque a fé é a certeza de. Eu sento no colo do poder superior. Eu dou as mãos para ele. Esta é uma certeza que eu tenho. Alguns podem achar que eu sou louca. Não me importa. Porque a certeza de é uma coisa indecifrável nas palavras humanas. As palavras são quimeras para definir, para exteriorizar o mundo dele. Então, muitas vezes se fala muito com as nossas lágrimas, muito com o olhar, e desenvolver a capacidade de não só me ver, mas de ver você, meu igual, meu irmão e irmã, ver a sua alma, o seu espírito, ver a lindeza, a beleza. Isso é fundamental. E se faz isso nesta comunicação
nesta ligação do cordão umbilical com ele, que precisa ser ativado. E que eu posso agora estar com ele, mas a qualquer momento eu posso paralisar e deixar ele em algum lugar, mas como diria um senhor que eu conheço em ar, volta, volta, ele vai estar sempre de braços abertos para te receber. Então, ele, em AA, nós aprendemos que esse Deus não é punitivo, não é castrador, ele é amoroso, ele me perdoa e me recebe sempre quando eu o abandono. Quando eu de volta quero me reencontrar com ele. Obrigada, Murilo. Ei, Olga, Júlio, Cristina, Maria, vocês querem falar alguma coisa? O que vocês vão levar daqui? Pelo menos uma palavra, uma frase. Para mim, assim, enquanto todo esses... primeiro, obrigada às duas Marias, foi maravilhoso a exposição. E enquanto vocês falavam, me ocorreu assim, porque vícios não é só álcool, não é só bebida, não é só droga, né? E aí eu fiquei me perguntando assim, qual o vício que a gente tem bastante, que faz com que a gente se desconecte, né? Não consiga essa conexão. E para mim veio assim, a racionalidade. A gente tem o vício de racionalizar tudo, né? Não se deixar se entregar para esse cordão, tal. A gente racionaliza muito, quer trazer tudo muito para o ego, né? Que também, eu acho que se a gente... Eu fiquei me imaginando, né? Se eu fizer um olhar para essa racionalidade como um vício também que eu deveria tratar, né? Que nós deveríamos tratar, ou o paciente, que a gente lida muitas vezes, né? Paciente extremamente racional, não consegue fazer essa conexão. E aí sofre, né? Justamente porque quer... Não, eu quero ficar na razão, eu quero ficar na ciência, eu quero ficar, né, bem nesse lugar que não vai para essa espiritualidade, para esse ser superior. Então, eu vi assim que isso, para mim, veio que isso também é um grande vício, que a gente talvez teria que aplicar todos esses passos para se libertar dele também. Todo dia, um dia, né? Um novo dia, mas não pelo álcool, não, mas por essa desconexão que às vezes a gente faz. Porque às vezes assim, fala, não, eu acredito em Deus, mas assim, essa conexão, às vezes tem hora que a gente perde ela, não está o tempo todo ali, né? Exatamente. Para mim, é por causa dessa racionalização, dessa... E aí, viu, nessa racionalização, só um pouquinho, nessa racionalização vem um pouco de soberba do ser humano. Ah, eu sou bom, eu não preciso, né? Eu não preciso disso, né? Eu sou racional, eu sei fazer, eu sei o que vai acontecer, eu domino tudo, eu controlo tudo, né? E aí também é uma soberba, né? Não tem uma humildade ali de entrega. Viu, Maria? Outra Maria. É exatamente isso. O AA, esse modelo de vida, que é uma maneira de se viver espiritualmente, que o AA oferece, tanto que esse programa ele foi doado para a humanidade, né? E tem 147 mandatos no mundo que usam os mesmos princípios. Então, é um programa de vida para o ser humano. Logicamente, esse programa é oriundo para os alcoólicos, mas ele pode ser vivido para qualquer pessoa, porque ele vai tratar da sua espiritualidade. Ele vai te dar condições de lidar com a sua espiritualidade, seja o nome que queiram dar para isso, né? É dado espiritualidade, o nome. E um chama de alma, de espírito, a ciência de sensitividade, não interessa, né? As religiões e todas também direcionam isso. Então, por isso que quando eu disse as características e consequências, que eu citei algumas, e que eu disse que isso eu entendia que era para todos os seres humanos, é isso que você falou. Quantas vezes nós estamos tendo atitudes
não movidas pelos princípios virtuosos, não aos princípios que me acendem, que faz funcionar o meu canal de comunicação, o meu cordão umbilical que me liga a ele. E sim, aquele que me distancia dele, no sentido de uma atitude, por exemplo, com os filhos. Eu não sou dona de ninguém. Não, umas atitudes, muitas vezes, até que esses olhos, esse ouvido, entendem até como sendo coerente, mas que são movidas por princípios defeituosos, que é onde está instalado o medo. Medo é sinônimo de falta de fé, medo é sinônimo de que se distanciou de Deus, porque tudo posso naquele que me fortalece. E esse tudo posso é tudo, e esse tudo é dele. Então, o que eu quero dizer, assim, então são atitudes mínimas do dia a dia que se eu não estiver no orar e vigiar, se eu não estiver na prece, na meditação e inventário, me colocando em contato com ele nesse aqui e agora, porque a vida é só agora. Né? Muitas vezes agora estamos aqui, mas será que aqui estamos, mas será que estamos agora? Onde que está o meu espírito agora? Onde está a minha alma? Estou pensando em alguma situação, estou pensando em alguma coisa, e a vida só é vivida no aqui e agora, e a seiva vivificante é só passada neste aqui e agora. Então, se eu não estiver aqui me relacionando com ele, eu não vou desfrutar do amor de Deus, do amor divino. Ela está aí, ele está aqui, mas para isso eu tenho que estar vigilante. E no dia a dia, muitas vezes, né, e o AA, ele diz isso com tanta simplicidade, que nós vamos abandoná-lo em algum momento. Mas ele não traz condenação para mim. Ele diz que, por natureza, que o maior defeito espiritual nosso é querer ser Deus. É querer ser Deus. É ser onipotente. Tentar, né? Tentar, né? Eu tenho uma palestra que eu chamo da deusa fracassada, que sou eu, né? Enfim, e é uma disputa com Deus, né? Essa deusa. Essa onipotência, eu estou disputando com Deus. Deus não é para eu pedir. Nós entendemos, esse modelo me traz que eu tenho que perguntar a ele o que ele quer que eu faça. Eu não preciso dizer a ele as minhas vontades, para ele fazer as minhas vontades, porque ele sabe o que eu preciso. Quem não sabe sou eu. Então, eu preciso a ele a perguntar, ou responder para ele qual é a vontade dele, para que ele me dê força para executá-la. Porque executando as vontades dele, eu consigo ser feliz, viver esse modelo. Porque se eu não executar as dele, sabe, Maria, de quem que eu vou executar? As minhas. As minhas. Eu só tenho duas vontades a ser executada, ou a dele ou as minhas. Mais nada. Obrigada, querida. Meus amigos, faltam 5 minutos para as 9 horas. Quem for falar, então, por favor, fale, para a gente poder não passar muito do horário, né? Bom, eu queria agradecer a Marimília, né? Eu não tenho palavras para dizer sobre essa pessoa, né? Porque ela é uma irmã de alma que eu ganhei, né? Eu não tive irmãs, não tive irmã de sangue, mas eu tenho uma irmã de alma que a gente se encontrou de novo, né? Por certo, combinamos, né? Que a gente ia se encontrar de novo. Fica para mim esse amor, né? Que a Marimília fala e que eu sinto, né? Eu sinto quando ela fala desse amor e me emociona muito, né? Me emociona profundamente ver, né, esse ser humano que fala pela Marimília, esse ser humano que a Maria mostra na sua fala, e que, às vezes, a gente tem tanta dificuldade em ver num dependente, num alcoólico.
Estou sendo assim muito honesta, né? Às vezes nós temos muita dificuldade. Eu tenho muita dificuldade de ver, né? Então, meu profundo respeito e meu amor de alma por você, Maria Emília. E obrigada, Maria, pelo seu depoimento. E você fala de uma maneira tão gostosa que, que emociona a gente também. Muito obrigada, viu? Beijo. Eu te amo. Quer falar um pouquinho, uma palavrinha, Júlio? Bom, boa noite. Tem uma questão que eu acho que assim deve ter algum tipo de relevância, né, em relação a essa questão do tratar do outro dentro da sua pequenez, né, ao que ele se reduz, né? Porque assim eu vejo o alcoólico de muitas vezes, né, que a gente se depara com algum, ele sempre primeiramente batem no peito dizendo eu não sou e não vou me transformar em um, né? Porque eu controlo, eu domino as minhas vontades e eu paro de beber a hora que eu quiser. Então esse é mais ou menos assim o mesmo caminho que todos eles seguem pelas suas razões próprias, né, pessoais. E apesar de toda a recomendação, né, de que você está bebendo muito, você está agindo errado, não precisa fazer isso. Isso daí é uma coisa que é lugar comum, que a pessoa que está entrando nesse caminho, ela passa a ouvir isso daí quase que diariamente. E ela dá pouca importância porque é uma coisa que se repete o tempo todo, né? E sempre esbarra no autodomínio, né? Eu posso, eu sou, eu mando, eu controlo, eu isso, eu aquilo, etc. Então, chega num determinado momento que a pessoa se dá assim de cara, né, com uma realidade que para ela é destrutiva dentro da seu autocontrole, né, do seu domínio e que faz com que ele se perca e a sua confiança, né, vai para o brejo, desce ralo abaixo junto com toda a sua vontade, né, e desejo de autoridade que ele se reconhece como não tendo mais. E aí eu imagino, eu nunca estive assim dentro de um alcoólico anônimo, né, e não sei como é a reação daquele que vai a primeira vez, mas eu imagino que é uma questão assim muito dolorosa, né, de autorreconhecimento da sua incapacidade e da perda, né, do seu autocontrole e da sua impossibilidade de reagir àquilo que ele achava que ele dominava com tranquilidade. Então, me parece que ele tem assim uma vergonha, né, em reconhecer essa sua fraqueza, essa sua condição, né, de incapacidade de lidar com uma questão que para ele era tranquila. Então, é uma vergonha para ele e assim uma perda, né, de autoridade perante os outros, principalmente em relação à família. Então, a pessoa deve ficar numa condição psicológica, emocional, espiritual, assim, péssima, né? Muitos deles, pelo menos, não sei, pelo menos de início, não reconhece e é incapaz, né, de assumir essa condição, porque a primeira coisa que faz assim, eu não preciso, mas chega numa condição, num momento tal que eu não tenho alternativa, né? A pessoa tem que ir
e lidar com toda a dificuldade que tem, não só de reconhecer da sua fragilidade como pessoa em relação ao vício que foi dominante, e de ter a vontade de reagir para novamente ter a confiança e para combater, né, dentro de si essa vontade que no início é muito maior do que ele. Então, eu imagino que é um drama muito sério para essas pessoas. E para aquelas outras, né, que estão recepcionando uma pessoa fragilizada, né, um frangalho como pessoa nessas condições, deve ser um trabalho assim muito difícil, né, muito pesado, porque ela não pode se deixar levar, não pode se deixar abater pela dificuldade, né, que ela vai reconhecer que o outro tem e que o outro expõe, né, e que a injeção de ânimo tem que ser constante, permanente, não cabe desistência, não cabe fragilidade, e assim, é uma renovação muito grande, né, daquilo que é a fé, não só em si mesmo, né, em poder fazer, em poder atuar em cima disso, mas assim, sabendo que existe a espiritualidade que tem toda uma bagagem, né, que pode oferecer para você, para te dar esse suporte para você seguir em frente. E transmitir isso daí para o outro, né, fazer com que o outro acredite naquilo que você coloca, naquilo que você expõe, né, e virar um parceiro do outro num processo de recuperação. É uma coisa assim que eu imagino seja muito difícil, né, para ambos, né, que estão nesse processo. Com a palavra, Maria Emília, e a gente já encerra, tá? Encerrando com a Maria Emília. Viu, Júlio? Não é, não. É uma coisa muito interessante que eu percebo, que eu vejo, que eu vivo em A. Quando o olhar da gente ele não tem um certo conhecimento, todo olhar é espiritual, né? Tudo que a gente vê é espiritual, mas que a gente não detecta isso, nós vamos olhar e ter a compreensão diferente. Então, a simplicidade em Alcoólicos Anônimos é transfigurada no amor das pessoas. Então, quando chega uma pessoa, você não imagina a felicidade daqueles que lá estão para receber. E você não imagina que aquele que está em desespero de causa, muitas vezes só a morte está à sua frente, é o seu desejo, ressurge, renasce, talvez longe, a luz, talvez longe, mas há esperança. E isso ocorre lendo a literatura, estudando e vivenciando com eles dentro de um processo do exercício do amor. É como se tivesse, tem na literatura de isso que eu estou falando, é como se fosse a pessoa que entrasse, ela está numa redoma deste mundo, do espírito, do lado negativo, dos defeitos, que ele cria. E a luz tem que entrar. E esta redoma será quebrada pelo amor, pelas ações do amor daqueles que lá estão. E se entende que é o amor do boa noite, seja bem-vindo, mas não são palavras, é o amor. Em 2 horas tem que ser quebrada através daqueles que lá estão, e eles vão fazer tudo, porque eles só têm aquelas 2 horas para furar a redoma daquele indivíduo. Redoma do orgulho, das vaidades, da soberba, da onipotência, da tentativa de ser onipotente. E esse pequeno furo que o amor daqueles que estão lá, eu costumo falar que eles se desguelam, no bom sentido, para tentar
que esse amor fure, porque no momento que isso é feito, e isso a gente percebe nitidamente, a pessoa chega emburrada, brava, não querendo saber de você, não querendo, com medo de todos ali, sentando lá no final, não querendo conversar, e você vai, chega um e chega outro, dá amor, tudo bem, como que você está? Ninguém fala nem de cachaça, nem de bebida, nem de CLS, não é porque lá ninguém dá diagnóstico, tá certo? Lá ninguém é doutor, então não se dá diagnóstico. É ele que vai se autodiagnosticar, e aí se fura nessas 2 horas. Você pode ter certeza. A responsabilidade não são dos membros. Os membros só têm que dar amor. E eles fazem isso com um brilhantismo absurdo. Se você chegar lá e ver, e ficar olhando, perceber isso, é isso que você vai ver. E ao momento que esse furo é feito, entra o feixe de luz. E nós entendemos Deus. Naquela mente obscura, naquela mente fechada, naquele ser espiritual, tá? Que está ali, totalmente desconhecido, cambaleante, desgovernado, e ele não sabe dizer, se você... Eu já fiz essa pesquisa em ar. Por que você voltou? Eles respondem, sabe o quê? Não sei. Depois que eu saí daqui, alguma coisa aconteceu comigo. Eu voltei para ver. Vocês falaram que era para voltar, vocês falaram que dava certo. Eu não sei. E ele volta, até sem saber por que está voltando. E voltando, ele descobre por que voltou. Então, é uma coisa que você vê na simplicidade, sem imposição, aceitando o outro como ele é, sem crítica, sem falar dele, falando de mim, né? O outro, se passa esse amor e o outro sai dali outra pessoa. Naquele primeiro dia, ele já sai com uma esperança mínima que seja, ele já sai uma coisa assim leve. Isso são palavras. Não tem um membro de ar que não pode dizer de outra forma, mas vão dizer o que eu digo, o que eu estou acabando de dizer. Então, o AA não é a única saída, nem pretende ser isso ou aquilo, não. O AA só tem um modelo de vida que dispõe para a humanidade, com especial atenção ao alcoólico, né? Mas a Irmandade está repleta de amigos de AA, pessoas não alcoólicas, e convidamos a todos. Se assim o desejarem, nós temos esse trabalho, as meninas têm esse trabalho com as mulheres aí, também vou passar para a Edna, né? São reuniões do Brasil inteiro, com reuniões online, Zoom, Meet, também presenciais, e podemos estender esse amor a quem quer que seja. Agora, se pedir, você pode ter certeza, terá no mínimo 2 pessoas para ajudar a pessoa que agora ligar para mim. Em qualquer lugar do país vai ter 1, 2 pessoas ou mais para ajudar quem quer que seja que pedir. Nós não vamos perguntar CPF, não vai ser perguntado nome completo, nada disso. Nada disso. Só vai ser dito a ele, só vai ser transmitido a ele o que nós precisamos, porque nós entendemos que a nossa própria sobrevivência, para ter o prazer de viver, nós temos que ter ações daquela da oração de São Francisco. É dando que se recebe, é amando que se é amado, e é vivendo que se vive para a vida eterna. Então, eu preciso te amar, Júlio. Não é você que precisa me amar. É o meu amor dado a Deus através de você que será retornado para mim o amor que me dá a vida, que é a dele. Então, eu não sei se o outro quer o meu amor. Eu preciso amar. O que ele vai fazer com o meu amor não é problema meu. Mas eu preciso amar. Porque amar a Deus, amar um poder superior, é amar o meu próximo. A atitude que eu tenho com o meu próximo reflete
a atitude, a minha fé, a minha crença ao poder superior. Como é que eu, que ainda me sinto superior, como é que eu ainda, preconceituosa, racista, ou qualquer outra coisa que me diferencie do meu próximo, digo que amo a Deus. É um auto-engano. Amar a Deus é livre. O amor ao poder superior é um amor livre de qualquer obstáculo. É assim que eu venho aprendendo em Alcoólicos Anônimos. E também na religião que tenho. É uma conquista só do aqui e agora. Obrigada por vocês terem me dado a oportunidade de trazer um membro de AR, mostrar uma irmandade que eu tenho tanto respeito e carinho, um pouquinho para vocês, mas obrigada pela oportunidade que vocês nos deram, a mim e a Maria, membro de Alcoólicos Anônimos, de vir aqui exercitar a nossa atuação de amor. Nós agradecemos e que Obrigada. Deus abençoe a todos e que esse amor, né, gerado aqui, sentido por nós, possa agora reverberar, né, no coração de todos os irmãos, e principalmente dos irmãos que ainda não encontraram a sua parte virtude, a parte da conexão com Deus, e que assim seja. Eu vou, então, dando boa noite a todos e parar a gravação.